Coritiba e Goiás entram em campo hoje contra Ituano e Mirassol pela Série B. E hoje, meu irmão, é a última chance desses dois times de arrancarem a tempo de conquistar o acesso ainda nessa Série B 2024. Vamos ver qual a situação de Coritiba e de Goiás, como esses jogos de hoje podem mudar a tabela e a briga contra o rebaixamento e pelo acesso nessa Série B. E, obviamente, quem é favorito para vencer esses dois jogos. Então, vamos embora, mete marcha aí, vamos nessa. Início da 28ª rodada da Série B tá acabando, meu irmão, tá acabando, já começa a contagem regressiva. Hoje são dois jogos pra gente conversar, né? A rodada que começa hoje, sabadão, termina ali na terça-feira. É o dia em que Goiás e Coritiba precisam vencer a qualquer custo se quiserem manter vivo o sonho de conquistar o acesso ainda nessa temporada 2024. É óbvio que eles vão depender ainda dos outros resultados, mas, cara, eles podem colar muito no G4 se eles vencerem seus jogos hoje. O Mirassol quer voltar ao G4, ainda hoje é possível, e o Ituano tem a chance de se garantir fora da zona de rebaixamento por pelo menos mais uma rodada, tá? Então, hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre Goiás e Mirassol, Ituano e Coritiba. Se você não me conhece, cara, eu me chamo Diogo Cunha, é um prazer que você esteja aqui no Torcedorismo, um canal que eu criei há 1 ano, dedicado ao futebol brasileiro. E, cara, você que é meu inscrito já sabe que mora no meu coração, muito obrigado por estar em mais um vídeo aqui comigo. Não esquece de deixar sua curtida, e se você tá chegando agora, cara, ou se você sempre assiste aos vídeos e não tá inscrito, se inscreve, porque isso me ajuda demais e fortalece o nosso time, fortalece o nosso ideal, que é colocar o nome de todos os times do Brasil lá em cima, lá no alto. Então se inscreve aí, porque agora a gente vai começar falando sobre Goiás e Mirassol. O jogo hoje às 17 horas é confronto direto pelo acesso, não tem como a gente falar outra coisa, né? O Goiás hoje está com 37 pontos e tem um jogo a menos em relação ao próprio Mirassol, né? O Mirassol está na 5ª posição, tem aqui 43 pontos. E aí você fazendo as contas, aí você que é bom em matemática já sabe, né? O jogo de hoje pode ser determinante ali na frente se o Goiás passa ou não o Mirassol. Por quê? O Goiás vem ali com 37 pontos, tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo de hoje, né, vai a 40, Mirassol fica com 43. Esse jogo a menos do Goiás, se o time vencer, vai a 43 e pode passar o Mirassol no critério de desempate. O Goiás, cara, que vem de 2 bons resultados, né? Venceu em casa aí o último jogo na Serrinha contra o Avaí, jogou bem, e empatou contra o Sport. Eram 2 confrontos diretos, né? Mais um agora contra o Mirassol. Esse time do Goiás melhorou um pouquinho, né? Em relação às últimas rodadas, melhorou seu rendimento, apesar de ter ficado muito acuado nesse segundo tempo contra o Sport na rodada passada. A gente pode descontar um pouco que foi um jogo fora de casa, né? Mas dentro de casa, o Goiás é um outro time, tá? É o 6º melhor mandante da Série B. Em 12 jogos, venceu 8. Então, assim, é um aproveitamento muito bom. Só perdeu um único jogo dentro de casa. Foi um jogo para Chapecoense, onde o time não foi bem. A Chapecoense fez um gol ali de contra-ataque. O time, então, não perde há 5 jogos na Serrinha. Nesses 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. O time do Goiás tem sido avassalador aí nos últimos jogos dentro da Serrinha. Pro jogo de hoje, Wagner Mancini, que ainda não conseguiu, desde que ele chegou no Goiás, ele ainda não conseguiu repetir a escalação nenhuma vez, meu irmão. Mas dessa vez, se ele quiser, ele poderá repetir a escalação. Ele tem todos os jogadores que iniciaram a partida contra o Sport, ele tem à sua disposição. Ninguém se lesionou, ninguém foi suspenso. Mas hoje ele tem o retorno do Regis, que pode ser que ele volte como titular, e tem os desfalques do Rafael Gava e do Aloysio, que seguem lesionados. E o Thiago Galhardo está suspenso para o jogo de hoje. Levou o 3º cartão amarelo contra o Sport, mas o Galhardo foi banco contra o Sport. É um desfalque importante, seja ele como titular ou vindo do banco. Thiago Galhardo é um nome importante desse time do Goiás. Se vencer esse jogo, como eu falei, corta a distância para o G4 para 3 pontos e vai secar todos os seus adversários ali até o final da rodada. O time do Goiás, se perder esse jogo, vai ficar muito difícil de subir, vai ficar 9 pontos, provavelmente ficará 9 pontos de distância do G4, e aí, cara, só um milagre para fazer com que esse time do Goiás conquiste o acesso. Do lado do Mirassol, o time está um pouco mais bem colocado, está 6 pontos à frente do Goiás, mas vem na sua pior fase no campeonato, tem apenas 33% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Quem viu o prisma da última rodada 27 sabe do que eu tô falando.
Mirassol não vem bem, nos últimos 5 jogos só venceu um único jogo, né? Venceu um jogo, perdeu 2, empatou outros 2. São 3 jogos seguidos sem vencer um jogo e 3 atuações ruins do Mirassol, né? Não é aquele resultado que não vem por um milagre ou porque a bola não entrou, não. O time do Mirassol não vem bem, não foi bem contra o Guarani, foi dominado. E, cara, se perdeu na competição, vem aí desse péssimo jogo contra o Guarani, saiu do G4. E assim, cara, uma derrota hoje pode fazer com que o time despenque ainda mais, meu irmão. Mas se o time vencer, termina o dia na 3ª posição da Série B. Então, assim, é céu ou inferno para esse time do Mirassol. Vai passar o Sport e o Vila Nova se conseguir vencer esse jogo de hoje. Pro jogo de hoje, cara, o Moza não vai ter o Zeca, tá? Recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo de hoje. E além do Zeca, o Rodrigo Andrade e o Gabriel seguem no departamento médico, não jogam. O Gabriel, que é um jogador importantíssimo para esse time do Mirassol, segue fora por lesão. Retrospecto entre esses dois times na Série B, né? Cara, só teve um jogo. A primeira vez que eles se enfrentaram foi no primeiro turno dessa Série B e o Mirassol venceu por 1-0. Mas pro jogo de hoje, cara, dado a fase do Mirassol, que não é nada boa, o time não consegue encaixar, não consegue pressionar o seu adversário, jogo fora de casa nunca foi o forte do Mirassol nessa Série B. Não é um time que tem um grande retrospecto fora de casa, esse time do Mirassol, né? Eu tô aqui olhando pro outro lado porque eu tô com outro monitor aqui, mas o time do Mirassol, cara, não tem sido nem um pouco forte, né? Eu tô buscando aqui quantas vezes o Mirassol venceu fora de casa. Foram 3 jogos, né? E vem de 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas seguidas e atuações ruins também fora de casa. Já o Goiás, cara, você já viu o retrospecto, o time não perde as 5 rodadas, é um time que só perdeu um jogo dentro de casa, é um time muito forte, é um time que vence jogos em sequência dentro de casa, esse time do Goiás, e pra mim é o favorito no jogo de hoje, com 3 raios contra 2 desse time do Mirassol. Vejo o Goiás aí conseguindo o seu início de arrancada para tentar ainda buscar esse acesso, tá? Se você vai ao jogo hoje na Serrinha ou vai lá em Itu, no jogo entre Ituano e Curitiba, filma lá a festa da sua torcida, posta no seu Instagram e me marca, porque eu vou repostar todo mundo. Hoje eu também vou ao estádio, vou ao Maracanã, tem Fluminense e Botafogo direto do estádio, Clássico Carioca, Clássico Vovô. Vou também lá no meu Instagram postar nos stories, se você quiser ver a festa do Maracanã. Mas eu vou repostar a sua festa também, cara. Nos meus stories, me marca nos seus stories que eu vou repostar no meu Instagram. É a tradição do torcedorismo, beleza? Eu vou criar um Instagram só pro torcedorismo, mas por enquanto eu vou postando aí no meu Instagram pessoal. E agora vamos falar de Ituano e Curitiba, jogo às 18 horas, né? Esse aqui não é um jogo direto, né? São 2 times que vivem em mundos diferentes nessa Série B, mas é uma decisão para os 2 times, né? Pro Ituano pode significar o afastamento dessa zona de rebaixamento quase que, não definitivo, mas assim, por um tempinho, né? Já pro Curitiba, cara, é a última chance do time encostar na briga pelo acesso. Cara, cravo isso, a última chance do Curitiba é essa. O Ituano vem de derrota pro Avaí, um jogo ruim do Ituano, coisa rara nesse segundo turno, né? Porque o time ainda tem a segunda melhor campanha desse segundo turno, o time realmente mudou da água pro vinho, vem de jogos excelentes, né? Principalmente dentro de casa, o time não perde desde o jogo contra o Paysandu dentro de casa, então são 8 jogos seguidos sem perder, né? E 3 vitórias seguidas como mandante nessa Série B. O Ituano venceu times difíceis, venceu o Chapecoense, venceu o Goiás e venceu o próprio Mirassol. Venceu o Mirassol, então assim, tá na 16ª posição, a gente sabe que ali tá na porta da zona do rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e está empatado com a Chapecoense, que está dentro da zona de rebaixamento. Os 2 têm 28 pontos, mas a Chapecoense está na zona de rebaixamento aí pelos critérios de desempate. Então vencer hoje, cara, significa se manter pelo menos mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, ou até 2, né? Dependendo dos outros resultados, se a rapaziada perderem na zona de rebaixamento, o Ituano se garante aí mais tempo fora da zona de rebaixamento. Esse aqui pode ser o jogo chave do Ituano nessa temporada que, cara, tá bem ruim pro Ituano, né? O time briga para não cair, já foi rebaixado no Campeonato Paulista na última colocação, então assim, o time tá tentando salvar essa temporada que já está ruim, já vai ser ruim pelo rebaixamento no Paulista, né? Pro jogo de hoje, Alberto Valentim, treinador do Galo de Itu, terá Guilherme Lazzaroni de volta, né? Ele é dúvida ainda pro jogo, mas ele tá em transição, treinou com o time algumas vezes ao longo dessa semana e deve ir para jogo, deve ficar à disposição, mas a lista de desfalques do Valentim é gigantesca nesse time de Ituano, tá? O Paulinho, goleirão, segue fora, fez falta na rodada passada. Zé Eduardo, Salatiel, Eduardo Diniz, Zé Carlos e o Lipe Gadol, todos eles no departamento médico seguem como desfalques. Do lado do Curitiba, cara, o Curitiba
tá? Fez um primeiro turno ruim, mas vem de um segundo turno muito bom, tá? Classifico como muito bom. Segundo turno do Coxa melhorou bastante o seu desempenho, tá? Se você for pegar os números, né? O Curitiba no primeiro turno somou 23 pontos em 19 jogos, né? Terminou na 15ª posição ali no primeiro turno, 40% de aproveitamento dos pontos, aproveitamento ruim para quem quer subir. E agora no segundo turno já fez 8 jogos e já está com 14 pontos. Para você ver a diferença, é o 7º melhor time do retorno e subiu seu aproveitamento para 58%, subiu em quase 20% seu rendimento. É inegável a evolução no aproveitamento, acabei de mostrar aqui, números são fatos, mas também é inegável a evolução do time no futebol apresentado dentro de campo. É outro time, é um time que bateu de frente com o líder da Série B contra o Novo Horizontino, jogou até melhor que o Novo Horizontino em boa parte do jogo, né? É um time que dominou o Ceará no Couto Pereira, só que fora de casa tem sido um pouco diferente, né? Vem de 2 derrotas seguidas fora de casa, perdeu para o Operário num jogo ruim do Coxa e perdeu para o Guarani também num jogo não tão bom, e mais uma vez vai visitar um time que briga ali embaixo, na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento, só que o Coxa agora é vencer ou vencer, tá? Precisa da vitória. O time tá na 11ª posição da Série B, tá 6 pontos atrás do G4, não tem jogo a menos. Se o time vencer, fica a 3 pontos ali do Sport e pode terminar essa rodada ali. Se tudo der certo, termina a 3 pontos, mas pode terminar ali a 4, 5 pontos de distância. Se mantém vivo, volta a briga pelo acesso. Mas só que para essa arrancada acontecer, vai precisar vencer jogos fora de casa como o de hoje. Se perder, enterra as chances de acesso do Coxa e o time sabe disso. Para o jogo de hoje, o Jorginho tem força total, tá, para esse duelo. Não tem nenhum desfalque aí que já tenha sido confirmado, não tem ninguém suspenso. O Bruno Melo vai voltar a ficar à disposição, ele que não tinha ficado, não jogou o jogo passado, estava fora, ele está de volta, então o Jorginho tem força máxima para montar o time que ele quiser, isso é bastante importante. Retrospecto entre esses dois times dentro da Série B, são 5 jogos entre eles, o Ituano venceu só 1, o Coxa venceu 4, venceu inclusive o jogo do turno, né? Venceu por 4-2 lá no Couto Pereira, mas para esse jogo de hoje, esse time do Ituano mudou a chave, tá? Assim como o time do Coxa, mas o Ituano me parece que entendeu melhor o que significa esse segundo turno e o time está bastante confiante, né? Porque tem batido adversários em sequência dentro da sua casa. A torcida voltou a ficar ao lado do time, tem apoiado bastante, né? Com essa reação do Ituano, a torcida está muito feliz, está ao lado do time. Para mim, o Ituano, que é um time muito... Olha só, o Ituano é um time que consegue pressionar, mas quando ele recua para jogar ali atrás, meu irmão, é um time muito rápido no contra-ataque. A defesa do Coxa tem tido dificuldade de correr para trás, né? De se defender nos contra-ataques, e é a especialidade desse time do Valentim, que tem feito bastante gols, mas tem tomado alguns gols também, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo de hoje, mas o Ituano é favorito com R$3 contra 2 do Coxa. É um jogo muito, muito parelho, tá? Coloca aqui embaixo quais são os seus palpites para esses jogos de hoje, as suas apostas para esses jogos de hoje. Comenta aí. Se você tem alguma informação privilegiada, bota aí nos comentários. Se você tá aí na sua cidade, sabe de algum desfalque, sabe de alguma escalação que o pessoal não sabe. Ajuda aí, rapaziada, e me ajuda aí também a noticiar, porque você faz parte do torcedorismo. Então se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito. Deixa sua curtida, cara, por favor, se você esqueceu. Me ajuda demais. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.